um levantamento apontou a concessão de mais de 100 licenças por dia para que o professor possa tratar a sua saúde mental. Preocupados com esses índices, a Secretaria Estadual de Saúde vem promovendo programas que contribuem para a ação preventiva junto aos educadores e estudantes. Para tratar da questão, convido para o Ideias e Debates de hoje o psiquiatra Rodrigo Bressan. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, Mel, é um prazer estar aqui com vocês. Recebo também a educadora Bruna Cristina. Seja bem-vinda, Bruna. Olá, Mel, obrigada pelo convite, um prazer estar participando aqui junto com vocês. Eu queria começar com o doutor. Doutor, qual que é o nível de estresse que está submetido a alguém que está envolvido no magistério? Dá para a gente mensurar isso? Olha, eu acho que todo mundo está vendo, né? Numa situação de pandemia, a figura do educador ela vem sendo esmagada, né? Você tem as pressões de todos os lados, todos estamos sob pressão, porque saímos da nossa zona de conforto e temos uma ameaça muito importante. A gente está numa situação do incerto e tendo que lançar a mão de novos recursos. Quando a gente vai falar das escolas, que é um assunto absolutamente chave na sociedade, o debate fica muito grande, né? O professor deve voltar, não deve voltar, o aluno deve voltar, não deve voltar. A educação à distância representa muitos desafios e a sociedade como um todo vem pressionando. O professor já não é um dos elos mais fortes na cadeia da educação. Ele tende a ser culpabilizado por metade dos problemas que estão envolvidos em todo o processo educacional. E nesse momento isso está especialmente intenso, tanto para os educadores, os professores, quanto para os dirigentes. A situação tá bastante pesada. Uhum. Bruna, como é que é o dia a dia em sala de aula? Às vezes as pessoas, como o doutor falou, tem uma tendência de julgamento aí para o educador, mas eu acho que é importante a gente contextualizar como que é o dia a dia efetivamente dentro de sala de aula. Então, o dia a dia em sala de aula, ele passa a ter uma rotina, né? Onde a gente tem todo um trabalho de recebimento das crianças, ou até mesmo adolescentes, né? E aí tem a rotina de sala de aula, o que as crianças vão aprender naquele dia, eles vêm empolgados para a escola, né? Então, acho que acredito, como o doutor disse, que para a educação é um dos maiores desafios a educação remota, né? Então, assim, agora a gente está trabalhando por 35%, né? Atendendo os 35% de alunos, não está atendendo o 100% ainda. E aí, com esses 35%, a gente mudou também essa rotina de atendimento desse dia a dia de sala de aula, né? Antes, eles teriam que ficar todos juntos, sem as brincadeiras, agora não. Cada um tem o seu espaço, cada um tem seu brinquedo, aí passa pelo aquele processo de desconstruir um pouco do que a gente já havia construído antes. Então, o dia a dia de sala de aula, devido à pandemia, mudou um pouco, assim, não digo um pouco, mudou radicalmente, né, do que era antes. Uhum. Para o pessoal de casa se contextualizar, a Bruna é professora de educação infantil, então é importante a gente colocar essa questão que a Bruna acabou de mencionar, da rotina, que havia uma rotina pré-estabelecida antes da pandemia, um fluxo, digamos assim, entre o professor e o aluno, e isso teve que ser reconstruído em função da pandemia, e como o doutor também observou, com as incertezas aí de contaminação e uma série de coisas que são fatores bem, bem complexos. Doutor, o senhor desenvolveu junto com a Secretaria Estadual de Educação um programa de saúde mental com os educadores. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e esse programa é um programa de formação, né? Para que o próprio educador consiga identificar ali entre seus alunos alguém que está precisando de ajuda. Porém, o próprio educador pode ali também se identificar ali, conseguir identificar o próprio problema. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Mel, a gente começou, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, do Departamento de Psiquiatria. Desde, faz uns 8 anos, desde 2012, 2013, a gente começou a desenvolver um processo de formação numa escola pública do lado da Unifesp. Quando eu fui na escola para desenvolver programas de prevenção, eu fiz um levantamento de como a comunidade escolar entendia saúde mental e como os alunos entendiam. E é interessante, porque apesar de todos os documentos da educação estarem baseados e focarem na saúde mental dos alunos e do professor, pouco se conhece sobre isso. Quando a gente vai buscar a rede de sentidos, da onde vem a informação sobre saúde mental, ela vem da mídia, ela vem de qualquer outro lugar, mas muito pouco da formação. Então, o que a gente percebeu? Que os professores, assim como a sociedade, veem a saúde mental de um jeito bastante dicotomizado, ou só nos extremos. Ou é a coisa meio zen, legal, todo mundo junto, vamos meditar e simplesmente, ou uma coisa muito horrorosa do suicídio, do esquizofrênico que matou não sei quem e tal. Quer dizer, o fenômeno saúde mental é muito pouco conhecido. E aí a gente viu a necessidade de falar não só sobre transtornos mentais, né? Transtornos mentais é a palavra que a gente usa para doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, mas também sobre saúde. As pessoas precisam começar a entender saúde mental como entendem a saúde física. Algo que você tem que conhecer a sua própria e cuidar dela. Então, se eu tenho uma tendência a comer mais, eu tenho que tomar cuidado com o eu como. Se eu tenho uma tendência a ser mais sedentário, eu tenho que tomar conta e começar a fazer mais atividade física. Da mesma forma, a gente tem que entender a saúde mental. Eu tenho as minhas características e eu preciso me responsabilizar sobre a minha própria saúde mental ao longo da minha vida. E eu desenvolvi, então, programas ali em 2010, 2012, numa escola. Testamos esse programa, trouxe um programa do Canadá, que é um modelo saúde pública, escola pública, adaptamos à realidade nacional, para formar os professores a entenderem mais sobre isso. E no começo foi muito interessante, Mel, porque todo mundo falava, mas esses sistemas são muito complexos, doença, saúde, não sei o quê. Quando você tira o mais importante disso, trata de um jeito científico respeitoso, mas de uma forma que o conhecimento é operacionalizável, ele se torna muito útil. Um dos meus maiores aprendizados na instalação desse programa foi o quanto o professor entende de jovem, de criança, de adolescente. Ninguém entende igual o professor. Eu não sabia disso, eu aprendi fazendo o trabalho. Porque o médico conhece as crianças desviantes, o pai tem uma amostra pequena, o professor conhece aquelas crianças que vê ano atrás de ano, ao longo do tempo, e ele vai conseguindo discriminar o que aquela criança tem, como ela se coloca socialmente, como ela vai na prova que ele vai fazer, que pode ser educação física, pode ser português. E aí o que eu aprendi? Que com pouco conhecimento ele se torna muito útil para o professor lidar com os alunos. Lidar com 100% dos alunos e também identificar aqueles que podem estar com problema para serem encaminhados. 14% mais ou menos das crianças vão ter um transtorno mental ao longo da vida. Então os professores já lidam com isso há muito tempo. Casos de ansiedade, de déficit de atenção e hiperatividade, casos de depressão, eles são frequentes. Mas o professor, e isso na pesquisa mostrou claramente, ele não sabe o que fazer frente a uma situação desse tipo. Quando ele aprende que aquilo pode ser um problema e ele percebe o que pode ser feito, gera um grande alívio, porque ele sabe encaminhar e lidar com as questões educativas, né, pedagógicas, ligadas ao problema. Então, o conhecimento, ele leva a uma coisa fundamental em saúde mental, que é a diminuição de estigma e preconceito. Quando alguém é diferente, a gente exclui. A Bruna manja desse assunto, ela vai explicar mais para a gente sobre isso. A gente exclui o diferente. Então, o que acontece? Quando você conhece melhor questões de saúde mental, você fica inclusivo e atende a cada um nas suas necessidades. O trabalho foi um sucesso dentro da universidade, mas com os recursos da universidade ele ficou limitado. Aí sim a gente formou um instituto, Ame Sua Mente, que é uma fundação sem fins lucrativos, exatamente que tem entre um dos pilares a educação e que a gente tem uma formação, né, que ela está sendo desenvolvida virtual e presencial
para que ela possa ser escalada em todo o Brasil. Esse é um dos pilares do Instituto. Doutor, o senhor falou uma coisa tão importante. O professor tem um feeling realmente muito interessante com relação ao aluno, seja aquele aluno que ele está vendo pela primeira vez e ele percebe um comportamento ali fora da curva, ou aquele que ele já acompanha há muito tempo. Quantas vezes a gente. E não só para a saúde mental, mas uma criança que está sofrendo abuso, que está passando necessidade, que está, enfim, que está dentro, fora de um padrão ali, digamos assim, ou fora de um cuidado adequado. Então, a sensibilidade do professor, unir as duas coisas é um programa muito inteligente e talvez eu acho que arrisco a dizer aqui, com pouca conhecimento, parco conhecimento, que é um programa de prevenção importantíssimo ali para que a gente consiga identificar e, obviamente, que ter um impacto até menor na saúde pública ao longo do tempo, né? E eu queria que a Bruna, então, comentasse sobre isso, até sobre a questão que o doutor falou, desse feeling que o professor tem de identificar questões, uma criança que tem uma tendência a excluir a outra, a criança que é excluída, como é que funciona essas questões aí para o seu dia a dia de trabalho, Bruna? Então, em sala de aula, geralmente, a gente costuma trabalhar essas diferenças, né? Com histórias, e todos os outros tipos de recursos. E aí a gente consegue identificar, até trazendo um pouco para essa questão do diferente, foi aonde possibilitou e eu tive como fazer a minha história, né? Que eu tenho um livro, e o meu livro foi exatamente para isso, porque tinha uma menina que ela era excluída por conta de cabelo, de cor, ela não se sentia representada ali na sala, né? Então, assim, o professor, assim, eu como professora, tive o feeling ali de inventar uma história na hora, essa história não existia, né? Eu acabei inventando na hora para que ela pudesse ser incluída ali no grupo. E também não é assim, eu acredito, né, que não é da criança fazer isso, porque a criança ela vai agir de acordo com o nosso comportamento, né? Ou algo que também se passa na família. De repente, aquela criança vê aquele comportamento na família, né? E aí traz para dentro da sala de aula, reproduzindo aquilo que ela vê. Achei muito interessante também o que o doutor disse, dessa questão do professor saber sobre a saúde mental, que é uma coisa que a gente já fazia, mas realmente tinha um conhecimento superficial ou sobre aquilo que a gente estudou que é superficial, não é aprofundado, né? De certa forma. Mas não deixa de ser um trabalho que a gente já faz mesmo em sala de aula, de entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento, e principalmente na educação infantil, que é a base onde a gente está formando, né, essas crianças para conviver em sociedade. Então, é onde a gente consegue distinguir bem e acaba fazendo um outro papel que não é só de professor, né? A gente acaba fazendo esses atendimentos pelo que a gente estudou, encaminhar, falar, não, assim, aquela criança, ela tem uma dificuldade naquele modo de aprender, aquela outra, né, se sente excluída, aquele outro não se sente confortável em compartilhar, né? Porque muitas das crianças também têm esse egocentrismo ainda, esse individualismo, que é algo que é a primeira coisa que a gente tenta quebrar, e aí também devido à pandemia passou-se a desconstruir isso, né? Porque eles tinham, a gente fazia todo um trabalho de construção, de compartilhar, e agora a gente faz um trabalho de que eles não podem compartilhar. Então, assim, eu acho que esse programa que fizeram foi assim de suma importância para a educação. Precisava mesmo ter essa união com a gente, sabe? Assim, para a gente, não é que não digo aprender, acho que até poderia ser essa palavra, aprender a trabalhar, né? Tipo, usar essas ferramentas melhor ao nosso favor para poder passar para as crianças e até mesmo para as famílias um relatório melhor daquela experiência do desenvolvimento das crianças, né? A Bruna faz uma observação muito bacana, que é o professor tem uma observação, um feeling para iniciar ali um caminho, né? E aí,
Obviamente que isso não exclui o papel do psicólogo, do psiquiatra, num atendimento mais aprofundado. Então, isso é muito importante observar, porque para não parecer, até para ficar muito claro que não estamos falando aqui de deixar de ir para um atendimento posterior, muito pelo contrário, é qualificar esse atendimento num segundo momento. E isso é muito importante para que a gente consiga observar questões que podem, obviamente, que ao longo da vida dessa criança trazer problemas, né? Doutor, a Bruna também falou sobre essa questão da pandemia, que a gente ensina as crianças compartilhar, e de repente vem uma pandemia e a gente fala, opa, não pode mais compartilhar, uma coisa bem complicada para a cabecinha deles. Mas tem uma outra questão aí, a gente, sem o contato pessoal, doutor, a gente fica na inobservância de sintomas, por exemplo, de depressão, que é muito complicado. E eu queria saber se houve uma preocupação nesse período de pandemia com problemas dessa natureza, que problemas dessa natureza fossem agravados entre os alunos e, claro, entre os professores. Claro, Mel, esse tema é bastante importante, mas só para complementar uma coisa que a Bruna mencionou, que eu acho chave, o que aconteceu com a pandemia é que a saúde mental entrou pela porta da frente, né? Todos nós estamos com esse problema, temos uma ameaça, estamos ansiosos e temos que achar formas de se adaptar. Alguns com uma situação mais favorável, outras menos favoráveis. Agora, o ponto, as partes da sociedade mais frágeis são as que acabam sofrendo mais, né? Então, isso fica explicitado principalmente na educação pública. Mas o que é chave também, que também está explícito, é que os professores não têm a função simplesmente de ensinar ou matemática ou português. Eles têm um papel absolutamente fundamental na construção da saúde mental dos nossos filhos, dos nossos jovens. Sim, no desenvolvimento socioemocional, ensinar os alunos a terem a percepção de si mesmo, a percepção do outro, como é que você se relaciona com o grupo, desenvolver habilidades de regulação emocional e tal, mas principalmente, por exemplo, a forma, a postura, a forma como age, a justiça, a ética, ela está toda dentro de qualquer aula que qualquer professor está dando. Então aqui o Instituto, ele não tem a ambição de falar assim, ó, nós somos os donos da saúde mental e nós vamos ensinar para as pessoas. Ao contrário, as pessoas já fazem isso. A gente está trazendo novos elementos para reforçar o que é feito. E é bem feito. Quem tem filho em casa está sentindo falta de mandar para a escola porque tem que aguentar os filhos em casa e não sabe o que fazer e ver o quão importante é o papel. E não é para controle comportamental, não. A gente está vendo dados novos da Fundação Luiza Vidigal que mostram que algumas crianças não estão se desenvolvendo, né? Que já tinham controle de esfíncter, voltam para trás e não estão conseguindo segurar o esfíncter, que tinham maior regulação emocional, pioraram. Então, isso vem acontecendo, sim. Agora, você levantou um outro ponto, né? Será que as pessoas estão ficando mais deprimidas? Será que os jovens e os adolescentes estão ficando mais deprimidos ou mais ansiosos? As pesquisas iniciais mostravam claramente que aumentou os sintomas de ansiedade. Todo mundo está com mais medo, todo mundo está mais desesperado porque não sabe o que vai acontecer, está hipervigilante, muita gente está com taquicardia, estressado. Isso é uma coisa normal de uma situação que gera ansiedade. E algumas pessoas também estão meio deprimidas, vai dar tudo errado, vai ter gente doente, tem gente morrendo, será que vai ter final e tal. Então, quando a gente avaliou sintoma, sim, tinham mais sintomas de depressão e ansiedade. Mas quando a gente fala dos transtornos, das doenças psiquiátricas, o mais interessante é que não aumentou muito. A gente esperava isso, eu que sou psiquiatra falava isso em lives. A gente falava, olha, vai ter um aumento. As pesquisas melhores feitas na Inglaterra, a gente tem duas grandes no Brasil, uma com adultos de terceira idade e adultos. A nossa, a gente acompanha 2.500 crianças que agora estão no final da adolescência, começo da vida adulta. A gente não está vendo mais casos, a gente está vendo gente sofrendo, com dificuldade, perda de produtividade, mas não necessariamente ficando doente. Agora, o que você está levantando é fundamental, porque algumas estão ficando doentes e não tem contato.
Então a gente precisa fazer conversas como essas aqui para que todos tenham acesso a isso, os próprios pais, as próprias crianças, os adolescentes cada vez mais têm uma sensibilidade para essa questão. Então, conforme eles vão ganhando informação de qualidade, eles também podem pedir ajuda, né? E pedir ajuda pode ser para um amigo, para o pai, para o professor, para alguém que possa encaminhar. Uma das coisas fundamentais em saúde mental é que quando a gente fala em psicólogo, em psiquiatra, nós estamos falando na ponta ali. O mais importante é que a maior parte das questões são resolvidas dentro de casa, no ambiente escolar. Você tem sistemas, as pessoas buscam ajuda, procuram, recebem ajudas de um amigo, e isso resolve muito. Você desenvolver autocompaixão na hora que você está nesse estresse louco, como é que eu vou fazer uma live dar certo e cair a internet e tal, ajuda muito a não subir a ansiedade e falar, calma, vamos enfrentar mais essa. Então tem várias metodologias que cada um tem que desenvolver para estar melhor e evitar, né, e prevenir problemas mais sérios. Uhum. Doutor, o senhor falou desse momento que a gente está esperando as crianças voltarem para a escola. Acho que a gente começou a dar um valor danado para a criatividade dos professores, que conseguem entreter crianças sem que elas fiquem entediadas. E muitos de nós não têm esse dom de conseguir entreter as crianças de uma maneira que elas não fiquem tão entediadas. Realmente, parabéns, bem louvável. Agora, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho dessa responsabilidade que vocês têm. Como a gente já falou aqui antes na conversa, o professor tem esse papel de pré-atendimento psicológico, identificar um problema e encaminhar. Quantas vezes a gente não viu alguma mãe relatando assim, meu filho é autista ou tem TDAH, e foi a escola que identificou e a partir disso ele está sendo tratado. Então, quer dizer, o papel da escola é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade e essa carga depositada no trabalho de vocês. Inclusive porque não é fácil você chegar para uma mãe, olha, mãe, eu acho que seu filho tem autismo. E aí ter essa delicadeza de falar, de buscar ali um caminho para falar, para que ela entenda que ele para o bem da criança e deles todos. Eu queria que você falasse dessa responsabilidade. Eu ia falar justamente, começar a falar sobre isso, né? Assim, acaba sendo uma responsabilidade assim, grande, porque realmente, principalmente na educação infantil, a gente já consegue identificar algumas características de algumas coisas específicas, né? Como o autismo, né? Assim, claro que a gente não dá o diagnóstico, a criança tem autismo, mas assim, a gente consegue linkar algumas características do que a gente estudou para poder passar para os pais. E geralmente os pais são muito resistentes quando a gente fala da questão de psicólogo ou de psiquiatra. Eu até falo para o doutor que geralmente assim, a pandemia, por um lado, serviu para as pessoas também dar um pouco de valor para psicólogos e psiquiatras, porque antes as pessoas tinham uma ideia que só passava no psicólogo ou psiquiatra quem tinha problema. Assim, a gente já falava assim, né? É doido, tem que passar no psiquiatra, né? Tipo assim, os pais, principalmente que não tem muito entendimento, já tinha essa visão, né? Então, assim, as famílias ainda são muito resistentes, então tem que ter toda uma delicadeza, e é onde essa carga acaba pesando um pouquinho para a gente, porque as famílias ainda são muito resistentes para entender que a criança precisa, às vezes eles acham que a gente está falando para a criança não ficar na escola, né, mudar a vaga, e não é isso, né? A gente sempre procura atender todas as crianças de uma forma onde há equidade para trabalhar com todas. Se tiver uma criança especial na sala, a gente vai desenvolver atividades para que elas possam, né, se enquadrar e interagir com a turma toda. Mas os pais ainda são muito resistentes. Então, isso acaba pesando muito para a gente na hora de tentar encaminhar para algum outro programa, ou algum psicólogo, algum psiquiatra, porque eles ainda se mostram, uns são bem mais abertos, já entendem, já pesquisam mais sobre, porque graças a Deus a internet, né, os pais já estão, alguns pais que gostam já pesquisam mais, tem uns que já vêm falando assim, eu acho que meu filho tem isso, a senhora pode observar, né? Então aí já ajuda.
Aí tudo também vai depender muito da família. Mas, assim, sempre acaba mesmo da gente passar a ter o primeiro pré-atendimento daquela criança, né? Mas ainda há, assim, muita resistência das famílias. Na escola onde eu trabalho, eles fazem um trabalho diferenciado da onde eu já passei. Geralmente a diretora chama para uma reunião, os pais apresenta algumas coisas antes, prepara, sabe, os pais, faz uma Uhum. reunião mesmo de como é alguns tipos de, né, TDAH, e explica um pouquinho de cada um, para fim de aguçar o pai, né? Que o pai, eu brinco que ele sempre sabe que seu filho ele tem alguma coisa específica que às vezes eles não falam, né? Então, assim, lá eles promovem essa reunião para aguçar, para ver se o pai se sente mais à vontade em falar. E daí, então, a gente, no relatório, apresenta esse encaminhamento. Uhum. É muito legal isso que a Bruna falou agora da escola dela, que tem esse cuidado, porque não é fácil você ter ali, e detalhe, você, de novo, não está falando de um diagnóstico, você está falando de uma suposição, então, quer dizer, pode até ser outra coisa um pouco mais séria, então, assim, esse cuidado, esse carinho com os pais, eu acho que me parece muito importante. Doutor, mas a Bruna tocou num outro ponto que eu acho que é interessante da gente abordar, que é a questão do psicólogo e psiquiatra é para doido. É um preconceito que cria uma barreira que faz com que a gente tenha negligenciado aqui no país a saúde mental. Então, quer dizer, quando a gente também consegue identificar esses problemas aí no ambiente escolar, isso diminui essas barreiras, cria uma naturalidade para como o senhor muito bem observou no começo do programa, a gente cuida da saúde de outras partes do corpo, então tem que cuidar da mente também, de tudo que diz respeito aí à saúde mental. E aí eu queria falar de um outro ponto com o senhor. Eu sei que no projeto o senhor observou que não é para diagnóstico, o projeto com a Secretaria da Educação não é para diagnóstico. Porém, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, no caso específico dos professores. A gente sabe que tem uma parcela significativa dos educadores que tem doenças associadas como diabetes, pressão e outras coisas que carregam um prejuízo ali na vida de cada um dos professores. Esses problemas podem ter sido gerados pelo desequilíbrio da saúde mental ou não necessariamente há uma relação? Perfeito, Mel. Só comentando um pouquinho o que você falou antes, que a Bruna falou, uma das metas da formação em saúde mental que o Instituto Ame Sua Mente proporciona é conhecimento e também uma forma mais tranquila de lidar com essas questões e poder encaminhar. E no sistema público, porque tem recursos no sistema público, tem recursos agora gratuitos, não públicos, e que as pessoas não sabem usar. Então, quando exatamente esse desafio que a Mel está falando, de você tratar com naturalidade sobre os problemas e ensinar a busca de ajuda, não necessariamente ser carimbo um diagnóstico. Mas essa questão de psiquiatra e psicólogo virar coisa de maluco é uma coisa fundamental que a gente vai quebrando, né? Ah, só maluco que vai no psicólogo, no psiquiatra. A nossa cultura vem melhorando, vem mudando. Mas quando você fala com naturalidade sobre o que está acontecendo, não é com você está deprimido. Não, sua filha está com uma dificuldade, ela não está conseguindo render, ela está com uma memória pior, ela está se isolando. Então você fala sobre o fato, e isto tem que ser endereçado com um profissional, psicólogo, psiquiatra, ou com orientação. O desafio de falar com os pais ele é grande em qualquer situação. E aí os orientadores da escola vão aprendendo isso. Então, no Instituto, a formação inclui aparelhar, equipar os professores, os educadores a lidarem com essa questão. Aí você levantou um outro ponto fundamental, que é a saúde do professor. Você sabe que é interessante, né? Quando a gente forma os professores sobre saúde mental e a gente tem um foco mais em crianças e adolescentes, eles têm uma abertura muito grande.
Acho que o doutor acho que ficou com a. Teve uma falha de internet, mas enquanto ele se reconecta, a gente vai seguindo o nosso papo aqui, Bruna. Tá bom. Uma outra questão muito importante que eu acho que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa é sobre o trabalho psicopedagógico. Alguns educadores defendem que tem esse atendimento ali já dentro da escola, né, para ajudar também o professor a fazer esse direcionamento. Eu queria saber se, na sua visão, um atendimento psicopedagógico poderia diminuir essa sobrecarga em cima dos professores. Olha, eu acho, Mel, que seria fundamental realmente ter um profissional desse no ambiente escolar. Lá na unidade onde eu trabalho, a gente tem a felicidade de ter uma psicóloga lá, que já nos ajuda bastante. A minha escola onde eu trabalho é pública, mas temos lá uma professora que também é psicóloga. Então, de uma certa forma, ela acaba nos auxiliando, né? Mas eu acho que seria assim, fundamental um profissional junto com a unidade escolar, que aí talvez o diagnóstico, né? Eu não digo nem o diagnóstico, mas seria com mais precisão, eu digo os nossos achômetros, né? Porque nós, enquanto profissional da educação, a gente passa pela nossa, como eu disse, né? A gente dá essa base em cima do que a gente aprendeu. Mas um psicopedagogo, ele vai mais a fundo, né? Ele tem novos testes, ele vai estar trabalhando mais de perto com a criança. Então, talvez ele poderia passar já melhor e sobrecarregava, tirava um pouco essa carga. E a família tende a gostar mais também de um trabalho de um psicopedagogo. Talvez você estaria até melhor é, deles passando do que nós como educadores, né? Uhum. Bruna, eu queria que você falasse, o doutor voltou, essa internet, doutor, nos prega peças. Pode continuar a sua resposta, por favor. Desculpem, a gente tem que manter a calma nessa hora, né? Não é fácil. O que eu estava falando é o seguinte, né? A gente aprende por empatia a saúde mental. E o que é interessante é que quando a gente aprende o que é depressão, o que é ansiedade, a gente se remete à nossa vivência. E, como todos nós sabemos, os professores são especialmente vulneráveis a problemas de saúde mental. Eles sofrem muita pressão. Então, você tem muitos casos de depressão, transtorno de ansiedade. A sociedade tem muito mais do que a gente imagina, mas o nível de incapacitação entre os professores é muito alto. Então, é algo que eles precisam de recursos para lidar com a própria saúde mental. Então, é muito rico o trabalho porque você faz as duas coisas e todo mundo tem uma avidez por aprender. Aí você me pergunta, e as questões físicas? Elas levam a problemas de saúde mental ou os problemas de saúde mental levam às questões físicas? Certamente, uma depressão maltratada está associada a problemas cardíacos, a síndrome metabólica, né, que é aumento de peso, obesidade, alteração de pressão, alteração cardiovascular, colesterol e outros problemas. E, mais tardiamente, até Alzheimer e Parkinson. Quer dizer, a gente, conhecendo bem, tratando bem a depressão, você previne outras coisas. Agora, o que acontece é que as doenças clínicas maltratadas também levam à depressão. Então, basicamente, nós estamos num círculo vicioso. Não adianta a gente querer dizer quem está culpado. O que a gente tem que fazer é tratar as duas coisas muito bem. Então, o que precisa é precocemente reconhecer as questões de saúde mental e também fazer um diagnóstico de diabetes, né? Se você esperar 2 anos com glicemia alta, você tem uma lesão do seu rim, do seu coração muito maior, né? Então, basicamente, a ideia é diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Uhum. Doutor, quando a sua internet desconectou, eu e a Bruna estávamos conversando aqui sobre o trabalho psicopedagógico dentro das escolas, né? Como isso poderia auxiliar também, como até para o modo ali de abordagem dos alunos e dos pais. E eu queria que o senhor também analisasse essa questão, se o psicopedagogo dentro das unidades escolares poderia servir como uma ação preventiva, até de identificação prévia, de tratamento, de encaminhamento, para que para esses alunos e talvez até para os professores.
A gente trabalha com os psicopedagogos, até no nosso programa que chamava Cuca Legal, agora me sua mente, né? A gente tem contato com a psicopedagogia, porque sim, são pessoas que têm uma formação híbrida e que conhecem um pouco de saúde mental. Mas quando, pelo menos os debates que eu conheço, que eles tentam levar psicólogos para o meio escolar, é o que eles chamam de psicologia escolar, é um pouco diferente da psicopedagogia, que é alguém que media conflitos, que identifica assim casos que não estão funcionando, que faz uma mediação com família e tal. Esse profissional já existiu no Brasil, no exterior tem alguns lugares que tem esse psicólogo residente, digamos assim, na escola. É um modelo interessante, sim, pode ajudar, principalmente quando ele tem uma integração, né? Quando ele não fica lá isolado dentro do, manda lá que os problemas de saúde mental são lá, né? Joga o problema para lá e não lida com as questões globais da escola inteira. Então, sim, pode ser muito legal. Os psicopedagogos podem ter essa característica, mas eles também têm uma profundidade muito grande no processo pedagógico de aprendizado. Que você tem vários métodos diferentes para que você chegue no aprendizado de acordo com a característica de cada criança. Eu costumo falar que a escola é como se fosse um caixote, né? A gente quer que todo mundo caiba naquele caixote. E muitas crianças não cabem, não necessariamente elas têm um problema por causa disso. Elas só não conseguem se beneficiar daquele modelo. E os psicopedagogos podem ajudar essas crianças a ter um aprendizado de uma outra forma, a chegar no mesmo lugar ou até às vezes melhor. Né? Uhum. Bruna, a gente falou aqui um pouco antes sobre essa questão do pai ter esse preconceito com relação ao atendimento psicológico, ao atendimento de psiquiatra. Eu queria que você falasse dos seus colegas. Você percebe os seus colegas com dificuldade de procurar uma ajuda quando estão ali num nível de estresse, num nível de problema que precisa de um atendimento? Sim, eu percebo isso, apesar de que alguns já passam por atendimentos, né? Mas eu percebo principalmente o pessoal, os profissionais mais antigos, eles têm essa certa resistência, né? De falar, não, eu não preciso, acho que eu não preciso disso agora, né? A mudança por alguns profissionais da educação, eu acho que para todos, mas para alguns, principalmente onde eu trabalho, afetou muito, porque as pessoas têm muito medo dessa questão de vídeo, né? De estar na frente ali de uma tela, de um vídeo. São os profissionais antigos que eu digo, assim, é um pessoal mais velho, eles têm essa vontade de olho no olho, né? Que também todo profissional da educação ama, né? Que é o contato com a criança. Mas acho que a resistência do pessoal mais velho essa resistência de vídeo, ele profissionais também que ainda não acreditam na educação remota, então eles também têm uma certa dificuldade em estar procurando essa ajuda, sim. Apesar de que muitos reconhecem, né, de estar de nível de estresse alto ou abalado por toda a situação, mas ainda tem uma certa resistência, eu percebo nos meus colegas uma certa resistência de procurar ajuda, de pedir ajuda, a gente vê até, percebo sobre isso quando tem formação na escola. Geralmente, como eu disse anteriormente, tem uma psicóloga lá, né? Que geralmente ela faz algumas dinâmicas, principalmente para tentar também resgatar da turma isso. E aí eu vejo a dificuldade até das pessoas se expressarem ou de falarem alguma coisa sobre isso. Então, ainda a resistência do profissional, de alguns colegas, ainda há essa resistência, sim. Uhum. Doutor, qual que é o momento de buscar ajuda e onde pode ser encontrada essa ajuda? O senhor falou que o serviço público tem, e aí de novo, eu queria que o senhor falasse voltado isso para os alunos, mas também para os professores. Eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar amplo aí para ambos os envolvidos na educação, até para que a gente consiga minorar um problema que é evidente, né? De um estresse que é bem grande. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o momento de busca de ajuda e onde.
Perfeito. Quando a gente pensa em busca de ajuda, é importante que a gente não limite só os profissionais. A gente tem que buscar ajuda desde os inícios dos problemas. Então, se eu estou angustiado, eu não estou dando conta de algum problema, a melhor forma de lidar com aquele problema é dividir com alguém próximo. Pode ser um par, um colega. Nós temos um chefe muito chato, a realidade da escola está muito pesada, os pais estão muito agressivos. Se eu divido com um par, isso é altamente eficaz. Então, a busca de ajuda, ela é uma forma de lidar, de enfrentar os problemas. É lógico que você vai precisando, se o problema vai ficando maior e você não supera, de ajudas maiores, né? Então, se você é aluno, você vai procurar o teu professor, os teus pais e pode ir buscar aí sim um profissional de saúde. Qual que é o critério, né? Isso que você está perguntando, né, Melissa? É quando você está tentando superar uma questão de saúde mental, uma irritação, uma tristeza, uma angústia, irritabilidade, quando você tem uma perda de performance importante, eu conseguia fazer bem, não consigo fazer mais, durando no tempo mais de 2, 3, 4 semanas. Então, você não vai falar que ficar triste é depressão, mas para ficar triste eu quero ajuda. Então eu posso pegar na mão de um amigo, da minha esposa ou de alguém que possa me ajudar a sair daquilo. Quando você tem um quadro que você buscou todos os recursos à sua volta, meditou, começou a fazer atividade física, começou a usar estratégias de alimentação e não está superando aquilo, aí sim vale a pena procurar um profissional de saúde mental. Então ele precisa de um tempo de duração e um impacto na sua vida. É sempre importante fazer o diagnóstico, né? Se tem uma questão psiquiátrica, como ela deve ser encaminhada, não necessariamente é com remédio, mas um diagnóstico é chave e, eventualmente, você tem abordagens terapêuticas as mais diversas. No governo do estado, a gente até está montando o Instituto Ame Sua Mente, junto com a secretaria, uma trilha pedagógica de formação de professores sobre saúde mental. Hoje até teve uma interessantíssima ao 12h30 na secretaria que abrange todos os professores do estado. Então, informação de qualidade é chave e você tem mecanismos de busca de ajuda. Então, tem na própria secretaria tem pessoas que estão ali na ponta da linha para ajudar. Teve uma equipe de psicólogos que foi contratada para fazer 1, 2 ou 3 sessões de orientação para os professores, e cada uma dessas ela permite abrir a porta de onde procurar. Porque você procurar um serviço muito sofisticado quando o seu problema não é tão sofisticado, é um custo no sistema muito alto. Então você tem que ir procurando os recursos que você tem ali. Com a pandemia, eles são inúmeros. E cada uma dessas, a própria secretaria ou outros centros vão te abrindo essas portas de busca de ajuda. Esse é um projeto valiosíssimo, doutor, isso nenhuma dúvida com relação a isso, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que estão precisando. Esse dado que eu coloquei no começo do programa, mais de 100, no caso dos professores, mais de 100 licenças por mês, por dia, de pessoas com problemas de ordem mental. Então, isso é um dado bem significativo, né? E como o projeto é voltado para a identificação, para a formação do professor, para a identificação do aluno, mas é óbvio que os professores também vão ser beneficiados por um projeto dessa natureza. Então, o valor desse projeto é muito, muito alto, para que a gente consiga minorar problemas que são evidentes e que, como a gente falou ao longo da toda a nossa conversa, acaba prejudicando ali a vida do professor, de alguma forma, e dos alunos também. Bruna, a gente sabe que às vezes a rotina dentro da escola, da sala de aula, tem ali um nível alto de estresse por uma série de fatores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já está chegando no final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento de desligar a cabeça de tudo aquilo que a gente vive dentro da sala de aula. Você avalia que esse momento offline é importante para que você consiga se refazer, você pessoalmente consiga se refazer e voltar para a sala de aula, como as pessoas falam, com as baterias recarregadas?
Eu acho muito importante, né, meu, esse momento, eu acho que é um momento da gente descansar, se reconectar, né, e parar ali para pensar. Apesar que eu brinco que o professor ele não fica off, né? Porque o Jornalista professor também ele não. está 24 horas ali pensando, né? Por exemplo, eu brinco assim, tá andando na rua, achou um material não estruturado, já pensa na atividade que eu vou fazer na outra. Então, assim, o professor, ele, principalmente agora com essa questão do online, ele acaba achando possibilidades em tudo que ele, que ele vê, né? Mas eu entendo, sim, que é muito importante que a gente precisa, né? Na verdade, a gente precisa desse momento off. Mas também não é nem todo professor que consegue esse desligamento, assim, off em si, para parar para ter conectar com consigo mesmo, né? Uhum. Mas é importante, eu reconheço sendo muito importante, eu consigo fazer isso no final de semana, né? Eu dou pelo menos um dia do final de semana, não vou dizer que eu fico sábado e domingo, não, mas pelo menos um dia do final de semana eu consigo tirar ali, porque assim, o professor também, além de todas as atribuições, né, com as crianças, acho que a grande maioria também é mãe. Então a gente acaba também indo para um outro mundo, né, que é da maternidade em si. E então, assim, realmente esse momento de se desconectar totalmente, acho um pouco difícil, mas é necessário, né? Eu fiz essa observação muito pensando nesse período que a gente está online, né, na pandemia, porque a gente sabe que muitas atividades são entregues via WhatsApp, via outros aplicativos, e às vezes as crianças não têm muito esse discernimento de horário, então entrega no tarde da noite ou no final de semana, porque quer ali entregar logo, tem aquela ansiedade de entregar logo, e aí é o momento que o professor ainda está professor, né? E aí eu tenho que observar que jornalista também não desliga. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Ideias Debates, muito importante essa conversa, acho que é construtiva para muitas pessoas que de repente estão ali num momento difícil, atravessando, ou seja, as dificuldades da pandemia, ou até num conflito dentro de sala de aula sem conseguir ali lidar. Então, a gente tem, o que o doutor trouxe aqui para a gente é muito importante, essa formação, essa possibilidade de formação para o professor e também para os pais ali que tem ali um olhar mais criterioso para os seus filhos. Não é que a gente está procurando problemas, não é isso, né, doutora? A gente, na verdade, nós estamos ali prevenindo uma questão que pode ser resolvida, né, com uma terapia, um profissional adequado. E eu queria que vocês fizessem cada um as considerações rapidamente, um minutinho, para que a gente consiga concluir o nosso papo. Doutor, por favor. Obrigado, Mel. Foi um prazer participar. A conversa foi ótima, conhecer aqui a Bruna. Eu acho que a mensagem é que esse é um momento de grande desafio para a saúde mental de todos nós. Acho que para os professores em particular, a forma como a gente encara e vai resolver esses problemas é o maior aprendizado para nós e ensinamento para os nossos alunos. Então é importante que a gente leve a sério as questões de saúde mental no sentido de respeitá-las, de saber que está difícil, e de ter um pouco de autocompaixão para que a gente possa superá-las, né? Calma, vamos devagar, vamos enfrentar. E esse é um momento também para que a gente não crie tanta divisão. Na hora que as coisas dão errado, a gente sempre fica apontando o dedo para o outro. É o que eu tenho visto muito na educação. Então agora é a hora de, olha, tá difícil para todo mundo, vamos com calma. Vamos focar juntos. Se a determinação é voltar para a aula, vamos voltar. Se não é, não vamos voltar. É seguir as lideranças num caminho que seja consciente. Então, eu acho que eu queria primeiro parabenizar todos os educadores, né, pelo esforço enorme que estão fazendo e que em algum momento a gente vai colher isso. Realmente é um estresse para toda a sociedade. A gente sabe que tem crianças que vão sair da escola e não vão voltar. Isso é muito duro,
é muito pesado. Mas o trabalho que está sendo feito para evitar isso é absolutamente chave. Quanto melhor a qualidade desse trabalho, maior é o efeito. Por isso que a gente não pode perder a percepção do quão grande e importante é o trabalho da educação para o futuro do nosso país. E que a gente está aí, então, para apoiar em toda a forma possível as questões de saúde mental. Obrigada, doutor. Bruna, suas considerações finais, por favor. Bom, Mel, eu queria agradecer. Eu achei muito bacana falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto extremamente necessário para nós, profissionais da educação. É uma porta, né, para as pessoas também, e até mesmo os professores, começarem a falar sobre a saúde mental, entender. Então, achei de suma, assim, importância. Adorei todas as falas do doutor. Foi um prazer, doutor, te conhecer. E, né, e a gente ter esse... E agradecer também por ter esse programa que tem esse olhar para o professor, né? Que eu falo sempre assim, que a gente não tem que só olhar para a criança, a gente também tem que ver aquela criança, né? Porque olhar, eu posso olhar para qualquer um. A gente precisa enxergar também o que aquela criança está passando. E esse programa nada mais é de que teve um olhar também para o professor, né? Para o profissional da educação, que às vezes ali inúmeras, tantas tarefas, e de fazer esse resgate, de não deixar a educação, né, se deixar levar, né? Não perder, que as crianças tenham o encanto por aprender e envolver, então, no meio de tudo isso. Às vezes acho que o profissional também esquece de se olhar para dentro de si, né? Então, assim, achei de extrema importância que a gente possa olhar para nós, olhar para as crianças e conseguir, né, através do programa, ou até através também da gente, essa formação, para poder ter uma educação melhor e não ter tanta gente também, assim como a gente já está imaginando, né, saindo das escolas, né? A gente possa reverter isso no meio desse caminho. Eu queria agradecer o privilégio dessa conversa muito importante, essa troca que é importante para nós, é uma honra nossa, viu, Bruna? Com certeza, uma honra nossa, porque falar de educação sempre é importante, é sempre essencial para que a gente possa construir, como o doutor muito bem observou, um futuro muito melhor para todo mundo, né? Então, passar esse é um momento difícil, não foi só um grupo que foi acometido pela pandemia, foi o mundo inteiro. Então, e ter esse entendimento, os professores ficaram na trincheira, não podemos esquecer dos professores na trincheira, e ter esse olhar também para esses profissionais que têm uma importância, sempre tiveram uma importância muito grande, mas foram essenciais em todo esse período e serão ainda mais no pós-pandemia. É importante para que a gente consiga até resolver alguns problemas que são tão cotidianos e que a gente acaba, às vezes, não sabendo como enfrentá-los. Muito obrigada pela conversa de hoje. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou da saúde mental dos educadores. Eu recebi aqui no programa o Dr. Rodrigo Bressan, que é psiquiatra, e a Bruna Cristina, que é educadora. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.